Pessoal, tudo bem? Então, estou gravando essa videoaula para auxiliar vocês aí na fixação de conteúdos sobre SQL e também para ajudar para a revisão da prova, ok? Bom, então peguei aqui um diagrama sobre um conteúdo que talvez vocês dominem bem, que é sobre músicas. Então, aqui a gente tem as músicas, os gêneros das músicas, o cantor e vocês ou as pessoas. Então, vamos fazer uma análise geral do diagrama aqui. Então tem que uma pessoa pode gostar de várias músicas, de vários gêneros no caso, e um gênero pode ser gostado por várias pessoas, ou pode ser de gosto de várias pessoas. Então a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, tendo isso daí, uma tabela gosta é criada. Então uma relação é criada quando é um relacionamento de muitos para muitos. Depois a gente também tem aqui cantor e pessoa. Uma pessoa pode gostar de vários cantores e um cantor pode ter várias pessoas que gostam dele. Então, como é um relacionamento de muitos para muitos, então criou essa tabela aqui, que é a tabela fãs. Certo? Beleza. Depois a gente tem pessoa e música. Então, novamente, uma pessoa pode fazer download de várias músicas e uma música pode ser baixada por várias pessoas. Relacionamento de muitos para muitos, criou a tabela download. E aí, nessa tabela download, a gente acrescentou mais um atributo data, que foi a data que a pessoa fez o download de uma música. Ok. E, por fim, aqui a gente tem relacionamento de cantor e música. Então, o cantor pode gravar várias músicas e uma música também pode ser regravada ou gravada por vários cantores. Então, a gente também tem esse relacionamento aqui que foi criado por causa do relacionamento de muitos para muitos, essa tabela. E aí a gente também tem o relacionamento de música e gênero, que uma música é de um gênero e um gênero pode ter várias músicas, beleza? Então, mais ou menos essa é a ideia aqui do nosso diagrama. Aí, feito isso, a gente vai para o AgeSQL. Então, no Age a gente vai resolver algumas consultas. Tem que startar o Vertrigo. Executei o Vertrigo. E agora eu posso abrir o Age. Vai de novo. Agora foi. Bom, então já tenho aqui criado, eu já tinha exportado anteriormente o banco de dados DB Música e já havia preenchido alguns dados, alguns registros nas tabelas. Então aqui na tabela pessoas eu tenho essas pessoas cadastradas, na tabela música tenho essas músicas cadastradas, e aí como a música tem um gênero, a chave estrangeira de gênero ficou aqui. Então, por exemplo, se a música se eu não te amasse tanto assim, o gênero dela é 1. Aí olhando lá em gênero, o gênero 1 é do tipo axé. Certo? Tem os cantores, todos os cantores. E aí eu tenho aqui algumas tabelas. Então, por exemplo, gravou. Então, gravou, tenho o ID do cantor e o ID da música que ele gravou. Então, por exemplo, o cantor 40 gravou a música 1. Então, o cantor 40, se eu der 2 cliques aqui, ó, é a Ivete Sangalo. Ela gravou a música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Aqui em fã eu tenho o ID do cantor e o ID da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa 1, Aline, ela é fã do cantor Magic, certo? E aqui eu tenho gosta, então tem o ID da pessoa e o ID do gênero. Então a pessoa 41, Isaac, gosta da música, gosta, aliás, do gênero axé. Em download, eu tenho a data do download, por exemplo, dia 2015, o ano de 2015, no dia 13/9, a pessoa número 4, a Betânia, baixou a música Pedacinhos do Céu, certo? E aí a gente vai ter outras pessoas e outras músicas. Então, todas essas tabelas aqui são essas tabelas que a gente tem aqui no nosso diagrama. Beleza. E aí, então, a gente vai ter algumas SQL que a gente vai ter que desenvolver. Então, primeiro a gente vai começar com só relembrando alguns SQLs que são básicos, que são os comandos para inserir, para atualizar e para excluir.
Bom, então primeiro aqui eu tenho um comando de insert, então quero que insira os dados na tabela pessoa. Então, a gente vai inserir o nome Cássia Moreira, idade 26, sexo feminino na tabela pessoa. Beleza, então para inserir a gente usa o comando insert. Eu vou colocar lá insert, vou só aumentar um pouco o tamanho da fonte, acho que às vezes facilita um pouco. Beleza, então insere dentro de pessoa, da tabela pessoa, e aí eu vou colocar nas colunas nome, idade e sexo, os valores. Bom, e aí eu tenho o primeiro valor, Cássia Moreira, o segundo valor, 26, e o segundo valor, F. Certo? Se eu vim aqui em pessoa, por exemplo, eu vou ver que a última pessoa cadastrada aqui é a Tainara. Então, último ID 60. E aí eu tenho as colunas ID, nome, idade e sexo. Eu não vou preencher a coluna ID, porque é auto-incremento. Então, só vou colocar o nome, a idade e o sexo. Olha lá, o nome, a idade e o sexo. Então, para a coluna nome, vai Cássia Moreira. Para a coluna idade, vai o 26. E para a coluna sexo, vai o F. Certo? Vou lá, clico na setinha aqui em executar. Executou. Vem aqui, ó, se eu clicar com o botão direito atualizar, eu vou ver que cadastrou aqui a pessoa Cássia Moreira, certo? Bom, então o comando da primeira questão seria esse daqui. Vamos lá. Bom, a segunda questão é para inserir os dados na tabela gênero. Então a gente vai ter que cadastrar um gênero novo que é o salsa. Vamos lá, tabela gênero só tem esses gêneros cadastrados, axé, dance, eletrônica, e aí termina no 16. Então, se eu clicar em atualizar, o último é 16. Então, gênero tem a coluna ID e tem a coluna nome. Então, a mesma coisa. Insert, into, gênero. Então, o nome da tabela gênero, antes era na tabela pessoa. Então, estou colocando os dados dentro da tabela gênero. Qual coluna? Só na coluna nome. Qual que é os valores? O valor é o salsa. E aí lembrando que sempre que for data ou se for texto, tem que estar entre aspas simples, certo? Se for número, aí não tem aspas. Então lá, executei, se eu voltar aqui em dados, então lá tenho 16 samba, botão direito atualizar, e aí adicionou o gênero salsa. Então, mais uma realizada. Bom, continuando agora com o update. Então, o update é para atualizar valores que estão cadastrados na minha tabela. Então, se eu quero, por exemplo, alterar a idade da pessoa Cássia, que a gente havia cadastrado com 26 anos para 25 anos, então tem que fazer uma atualização de dados. Então, update. Update, e aí eu vou dizer quem que eu vou atualizar. Eu vou atualizar a pessoa, a tabela pessoa. Eu vou dizer que eu vou colocar no campo idade o valor 25, certo? Então, atualiza a tabela pessoa, update pessoa, e coloca na coluna idade o valor 25. Se eu executar esse comando do jeito que está, ele vai alterar a data de todo mundo para 25 anos. Então, eu tenho que colocar uma condição, onde o nome da pessoa for igual a Cássia Moreira. Então, só vai alterar o nome da pessoa que tiver, só vai alterar a idade da pessoa que tiver o nome Cássia Moreira. Poderia colocar, por exemplo, onde o ID da pessoa for igual a, por exemplo, 61, que é o ID dela, certo? Se eu colocasse onde o sexo for feminino, aí todas as mulheres iam ter 25 anos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Lá, executei. Vem aqui, ó, tá 26, botão direito atualizar, e aí foi para 25 anos. Muito bem. Então, Ctrl C e Ctrl V. Bom, a próxima questão é para excluir, então para me apagar um registro da tabela, uma linha da tabela. Eu excluo da tabela as pessoas que possuírem mais de 21 anos de idade. Então, vou apagar mais de uma pessoa, todas aquelas que tiver
21 anos ou mais, certo? Então, para apagar, a gente usa o comando delete. Então, deleta da onde? Então, deleta de pessoa, onde... Bom, só lembrando aqui, ó, se eu colocar delete from pessoa, eu apago a tabela inteira. Então, deleta da tabela pessoa, onde a idade for maior ou igual a 21. Então, todas as pessoas que tiver a idade maior ou igual a 21 anos serão excluídas, deletadas da tabela pessoa. E isso daí seria a mesma coisa para as outras tabelas. Então, só ia mudar o nome da tabela e o campo aqui que você está querendo excluir, bem como o valor. Então, lá vou executar. Bom, eu lembro que a Cass tinha mais de 21 anos, tinha 25. Então, como eu apaguei, ela vai ser excluída. Então, a Cássia já não está mais. Muito bem. Então, passamos aí os comandos básicos para inserir, atualizar e excluir. Agora a gente vai entrar nos comandos de consulta, de seleção, que são os maiores. São que a gente tem mais possibilidade de trabalhar. Bom, nessa primeira parte aqui dos comandos, a gente vai estar trabalhando então com os comandos mais simples, que são os like, between, maior, menor, igual e assim por diante, e os operadores lógicos and ou or. Então, o primeiro comando aqui eu quero selecionar todas as pessoas que possuem menos de 18 anos de idade. Então, se eu vir aqui na tabela pessoas, a gente vai ver que a gente tem o ID, o nome delas e a idade. Bom, então, por exemplo, essa tem menos de 18, essa tem menos, e aí eu vou pegando só as que tem menos. Essa daqui tem 18, não entra, tá vendo? Então, pulo ela. E assim por diante. Então, eu vou mostrar só as que tem menos de 18. Para fazer a consulta, eu vou falar o seguinte, ó. Então, select, seleciona todas as colunas, o asterisco significa todas as colunas, então, da tabela pessoa. Se eu fizer isso daqui, vai mostrar todo mundo, só que eu não quero todo mundo. Eu quero só quem tem a idade menor que 18. Então, eu vou falar onde a idade for menor do que 18, certo? Então, ele só vai mostrar para mim as pessoas que têm menos de 18 anos. Vou lá executar. Opa. Aliás, eu coloquei maior de 18, menor de 18. Um operador errado. Bom, então, menor que 18, a gente tem essas pessoas aqui. Então, por exemplo, se eu vinsse aqui em pessoa, eu tenho quem tinha 18. O Bruno, por exemplo. Então, o Bruno não vai estar nessa lista aqui. Ó. O Bruno vinha antes do Bruno Francisco. Então, se eu vim aqui, ó. Lá, Bruno Francisco, 34. Aí pulou o outro, que era o 35, foi para o 36. Certo? Então, 35 que tinha 18 não está na minha lista. Então, só está mostrando quem tem mais, quem tem menos de 18 anos. Se a gente for passar aí, não tem ninguém. Beleza. Então, vou colar aqui a resposta. Opa, não é essa. Ctrl C, Ctrl V. Bom, a próxima é para selecionar as pessoas que têm entre 15 e 16 anos. Então, 15, 16 e 17. Bom, e aí é a mesma coisa. Então, vou colocar, seleciono todas as colunas da tabela pessoa, onde a idade for maior do que, maior ou igual a 15 e a idade for maior ou igual a 15 e a idade for menor ou igual a 17. Então agora também vai ser, só vou pegar as pessoas que têm mais que 15 e menos que 17. Beleza? Então vocês vão ver que só tem as idades aqui de 15 e 17. 15, 16 e 17. Como opção, eu poderia ter feito também. Select, asterisco, from pessoa, seleciono todas as pessoas, onde a idade esteja entre between 15 e 17. Então, lendo, ó, onde a idade
esteja entre 15 e 17. Então, a gente vai obter o mesmo resultado, certo? Então, seriam as duas respostas para a alternativa. Bom, a próxima seria para selecionar as pessoas que possuem idade igual a 17 e que sejam do sexo masculino. Então, a idade tem que ser 17, tem que ser do sexo masculino. Vamos lá. Select, asterisco, from pessoa, seleciona todas as pessoas, where, onde a idade seja igual a 17, and o sexo e o sexo seja igual a masculino. Beleza, então vamos executar e aí a gente vai ter essas pessoas aqui, o Daniel, Giovanni, Marcos, Moisés e assim por diante. Todas têm 17 e todas são de sexo masculino. Muito bem. Próxima questão. Selecione as pessoas que possuem 15 ou 18 anos. Então, só as pessoas que têm a idade de 15 ou as pessoas que têm a idade de 18. Então, a mesma coisa. Select, asterisco, from pessoa. Então, seleciona todas as colunas da tabela pessoa, where, onde a idade for igual a 15, or a idade for igual a 18. E aí a gente executa, então, aqui a gente tem as de 18, 15, 18, 15, e aí só as que têm 15 ou 18 anos foram selecionadas. Aqui eu não posso pôr E, tá? Então, se eu colocasse E, não conseguiria nenhum resultado. Por quê? Não pode ser E. Porque a coluna não tem os dois valores ao mesmo tempo. Então, a idade não pode ter 15 e 18 anos ao mesmo tempo. Ela tem um valor, ou tem 15, ou tem 18, ou outro valor, certo? Então, E não pode ser aplicado para a mesma coluna. O asterisco, só lembrando, é todas as colunas. Se eu colocar asterisco, ele vai mostrar todas as colunas que tem a tabela. Se eu colocar uma coluna específica no lugar do asterisco, eu mostro só a coluna que eu dei o nome. Então, por exemplo, se eu colocar nome, só vai mostrar só essa coluna para mim. Olha lá. Então, mostrou só a coluna nome. As primeiras são mais simplesinhas. Beleza, então seleciona as pessoas que possuam o ID, então o código da pessoa, o identificador dela tem que ser igual a 1, a 3 ou a 10. Vamos lá, select todas as colunas da tabela pessoa, onde o ID da pessoa for igual a 1, or o ID da pessoa for igual a 3, ou o ID da pessoa for igual a 10. Certo? Então, sempre tem que repetir. Eu não posso colocar a ID da pessoa igual a 1, ou 3, ou 10. Eu sempre tenho que colocar a ID da pessoa igual a 1, ou, repete a coluna de novo, ID da pessoa igual a 3, ou, de novo, ID da pessoa igual a 10. Vamos lá. Opa. Faltou o where, né? Cláusula importante. Então, onde o ID da pessoa. Se eu não colocar o where, eu não posso fazer nenhuma condição. Olha lá, agora certinho. Então, pessoa 1, 3 e 10. Lembrando que tem que ser ou. Se eu colocasse E, eu não ia obter resultado nenhum. E se eu colocasse assim também, ó. Ou 3, ou 10 também não dá certo. Tem que colocar, especificar a coluna. Ok? Então, vamos lá. Selecione as pessoas cujos nomes se iniciam com Léo. Então, agora eu quero pegar as pessoas que têm um nome que começa com Léo. Então, por exemplo, a Aline não começa com Léo. Vem. Ó, Léo. Então, Léo, Jonas, Maestrello. O nome começa com Léo. Depois eu vou ter mais para baixo aqui, por exemplo, Leonardo. Então, o nome começa com Léo. Leonardo. O nome começa com Léo. Então, todas que tiver o nome que iniciam com Léo vão aparecer na minha consulta. Para fazer esse tipo de busca, eu não posso utilizar o igual para comparar. Tem que comparar a coluna por semelhança. Então, as buscas que a gente faz por semelhança, no lugar do igual, a gente utiliza a palavra like.
Vamos dar uma olhada aqui, ó. Select asterisco from pessoa. Então, seleciono todas as colunas da tabela pessoa, onde o nome, e aí é que está a coisa, eu não posso colocar igual a Léo, por exemplo, certo? Se eu colocar igual a Léo, a coluna inteira tem que ter o nome Léo, e a gente quer só o que inicia com Léo. Então, eu vou colocar onde o nome for semelhante, like. Então, like é semelhante. Então, onde o nome for semelhante a Léo. Tá. Só que daí o que eu tenho que especificar para o computador? O nome vai ser semelhante no início da coluna, no final da coluna, ou o nome vai ter em qualquer posição da palavra, certo? Então, por exemplo, o nome é Aline Félix da Silva. O nome começa com Aline, termina com Silva e possui, por exemplo, no meio a palavra Félix, certo? Então tem que dizer para o computador, ó, vai ser semelhante no início, vai ser semelhante no final, vai ser semelhante no meio, ou em qualquer posição da palavra. Para dizer onde que existe essa semelhança, a gente utiliza o caractere %. O porcento vai querer dizer para a gente, por exemplo, qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o porcento no início, eu quero dizer, ó, que o nome vai ser semelhante, vai ter qualquer coisa na frente e depois vai terminar com Léo. Então, seja, nessa consulta aqui eu quero dizer que a minha palavra termina com Léo. Se eu fizer ao contrário, colocar o porcento aqui, então quer dizer que minha palavra começa com Léo e termina com qualquer coisa. E se eu colocar porcento aqui e aqui, eu quero dizer o seguinte, que na minha palavra, na minha coluna, vai ter qualquer coisa, vai ter a palavra Léo e pode terminar com qualquer coisa também, certo? Então, entendam esse porcento como se fosse qualquer coisa. Pode ter qualquer coisa no início, tem que ter a palavra Léo, pode terminar com qualquer coisa. Começa com Léo, termina com qualquer coisa. Começa com qualquer coisa, termina com Léo. Beleza? Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente está da seguinte forma: selecione as pessoas cujo nome iniciem com Léo. Vamos lá. Tem que começar com Léo e tem que terminar com qualquer coisa. E a gente executa. Então, ó, as pessoas que têm o nome que iniciam com Léo, tem um nome semelhante ao início com Léo, são o Léo, o Leonardo e o Leonardo Rodrigues. Beleza? Agora eu quero selecionar todas as pessoas que o nome termina com Silva. Então, todas as pessoas que têm o sobrenome Silva. Então, é semelhante ao que a gente já tinha feito. Select asterisco from pessoa, where nome, like, então onde o nome for semelhante. E aí, tem que ter qualquer coisa no início, terminar com Silva. Certo? Então, começa com qualquer coisa e termina com Silva. Opa, aqui eu coloquei um igual a mais. Então, lembrando que o like sempre substitui o igual. Vamos lá. Então, que termina com Silva. Aline, Ana Flávia da Silva, Andressa Eduarda da Silva, Daniel Eliezer da Silva, Isadora Aparecida da Silva, Marcos Miguel da Silva e Júlia Figueiredo da Silva. Então, todas essas pessoas terminam com Silva. E agora eu quero selecionar todas as pessoas cujo nome contenha a palavra Barbosa. Então, esse contém a palavra Barbosa quer dizer o seguinte: pode estar no início a palavra, pode estar no final ou pode estar no meio, certo? Então, se eu vou pegar aqui o comando antigo, é a mesma coisa, select asterisco from pessoa, onde o nome for semelhante. No início pode ter qualquer coisa, depois pode ter Barbosa, e pode terminar com qualquer coisa. Então, a palavra Barbosa tem que estar na palavra, não importa se é antes ou se é depois. Eu vou executar, então tem lá, Giovanni termina com Barbosa, Laura Eduarda Barbosa termina com Barbosa, Micaela Roberta Barbosa está no meio e termina com Guedes, Brenda Sobreiro Barbosa termina com Barbosa. Então, não importa se vai estar no início, se vai estar no meio, se vai estar no fim, quando eu coloco % antes, % depois.
A gente vai falar um pouquinho sobre funções. Então, a gente tem várias funções que pode estar utilizando o MySQL, função para encontrar o maior, o menor, a média, a soma e assim por diante. Então a gente vai ver algumas funções aqui. Bom, a primeira é para apresentar quantas pessoas estão cadastradas. Então, se eu quero apresentar quantas pessoas estão cadastradas, eu vou contar as pessoas. Vamos lá, select, count, e aí eu posso colocar uma coluna ou todas as colunas, from pessoa. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse count vai contar quantas linhas tem da tabela pessoa, certo? Vamos lá, vou executar. Ele mostrou para mim que tem 60 pessoas cadastradas, certo? Poderia colocar aqui, por exemplo, o nome da pessoa, sem problema. Vai mostrar do mesmo jeito. O que eu não posso fazer é colocar um espaço entre count e o parênteses. Então, se eu colocar um espaço aqui, ó, aí eu vou ter um erro na minha consulta. Aí não vai funcionar. Certo? Então, o count é uma função que conta a quantidade de linhas que uma tabela possui. Apresentar a média de idade das pessoas cadastradas. Então, para apresentar a média, eu vou usar a função AVG, o average, que é a média em inglês. Então, select AVG, e aí a média de que eu quero? A média de idade. Nesse caso aqui eu não posso pôr asterisco. Então, asterisco não tem como se fazer a média de todas as colunas. Então, média de idade de quem? Da tabela pessoa. Vou executar novamente. Então, a média de idade é 16,36 anos. Bom, e por fim, apresentar a média de duração em minutos das músicas. Aqui na tabela músicas, eu tenho o ID, o nome, a duração, que é em minutos. Está aproximado, tá? É óbvio que a música não termina com valores exatos, mas é só para teste, e o gênero da música. Então, se eu quero saber a média de duração, é a mesma coisa. Então, select AVG, a média de duração de quem? Das músicas. E aí, executo novamente. Então, a média de duração é 3,12 minutos. E agora a gente vai para o group by. Então, o group by ele vai agrupar a quantidade de linhas. Então, por exemplo, apresente quantas pessoas são do sexo masculino e quantas pessoas são do sexo feminino. Então, vamos aqui primeiro. Então, se eu colocar select, asterisco, from, pessoa, e mandar executar esse comando, ele vai mostrar para mim todas as pessoas que são cadastradas, certo? Veja bem, eu tenho valores que se repetem aqui, ó, F, 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 M, 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 F. Então, esses valores repetidos, eu posso mandar agrupar esses valores, certo? Então, vou colocar aqui, ó, group by sexo. Então, agrupo pelo sexo. Vou mandar executar. Ele só vai mostrar para mim agora dois sexos, então o feminino e o masculino. Esses nomes que ele está mostrando aqui são os nomes que apareceram primeiro. Não quer dizer que eles sejam só esses valores, certo? As outras linhas estão escondidas aqui. Bom, então se eu colocar assim, só a coluna sexo, então vai mostrar para mim que só tem o sexo masculino e o sexo feminino. Se eu quero fazer a contagem, então basta eu colocar aqui, vírgula, conta, posso pôr sexo, posso pôr asterisco, tanto faz. E aí eu mando executar. Ela vai falar que o sexo feminino tem 26 e do sexo masculino tem 34. Aqui no título da coluna ele está mostrando o count sexo. Se eu quiser colocar uma informação mais clara para a pessoa, eu posso renomear a coluna. Para renomear a gente usa o comando S. Eu posso colocar S, e aí, por exemplo, eu vou colocar número de pessoas. Como eu estou trabalhando com uma palavra que tem espaço, eu tenho que colocar aqui entre crase a palavra, certo? Senão ele acaba dando um erro. Eu vou lá executar, e aí ficou sexo, e aí eu tenho número de pessoas, 26, masculino, 34.
Então, as a gente usa para renomear o título das colunas. Por exemplo, lá está com sexo minúsculo a palavra. Se eu colocasse sexo maiúsculo, palavra iniciando com maiúsculo, ele ia renomear lá para o que eu queria. Ou, sei lá. Bom, ok? Então, eu estou contando quantas pessoas existem agora por grupo. Então, 26 pessoas é desse sexo, 34 pessoas desse sexo. Vamos passar para a próxima. Apresente quantas pessoas existem em cada idade. Bom, então vamos lá. Aqui na tabela pessoa eu tenho várias pessoas, cada uma tem uma idade. Então tem uma de 16, duas com 16, 3 com 16, 4 com 16, 5 com 16. E aí vai, certo? Então eu quero mostrar aqui quantas pessoas existem em cada idade. Por exemplo, na idade 16 tem 10 pessoas, na idade 18 tem 5 e assim por diante. Então a ideia é semelhante a essa que a gente fez. Então eu vou mostrar a idade e vou mostrar o número de pessoas que tem aquela idade. Vamos lá. Select, asterisco, from, pessoa. E aí agora o que eu quero agrupar? Eu quero agrupar pelas idades que se repetem, certo? Então eu vou agrupar pela idade. Group by idade. Então agrupa pela idade. Aí ele vai mostrar aqui para mim, ó, tem grupos de 15, de 16, de 17 e de 18. Vendo que as idades não se repetem mais porque eu agrupei. Tudo que é igual está em um grupo. Bom, vou mostrar agora só as idades. Então, em vez de se mostrar todas as colunas, vou mostrar a coluna idade. Então, ó, tem idades com 15, 16, 17 e 18. E aí eu mando contar quantos tem no grupo. Então, asterisco, count, idade. Então, lá, com 15 anos tem 17 pessoas, com 16 anos tem 16 pessoas, com 17 tem 15, com 18 tem 12. Tá, count, idade, se eu quiser deixar mais claro para a pessoa, pessoa. Olha lá, agora mudou. Idade 15 tem 17 pessoas. Se eu quiser ficar mais ainda claro, então com a idade. E aí, como está em as com espaço, estou renomeando a coluna. Em vez de mostrar a idade, vai mostrar com a idade. Olha lá. Com a idade 15, tem 17 pessoas. Com a idade 16, tem 16 pessoas. Certo? Essa palavra aqui que eu renomeei, ó, count essa pessoa. Como não tem espaço, não tem problema. Eu não preciso colocar necessariamente a crase. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Certo? Então, mais uma questão respondida. Passando para a próxima, apresentar quantas músicas cadastradas cada gênero possui. Então, por exemplo, vamos lá na tabela música. Então, eu tenho aqui as músicas, certo? E aqui eu tenho os gêneros das músicas. Então, por exemplo, quantas músicas o gênero 1 possui? Então, possui essas músicas aqui. E o gênero 2? Possui essas aqui. E assim por diante. Certo? Muito bem. Então, vamos pegar e, supondo que tivesse aqui ordem alfabética, então os gêneros estariam meio que quebrados. Então, a gente ia ter que contar aqui, ó. Muito bem. Então, quantas músicas possui por gênero? Vamos lá, select, asterisco, from, música. Então, estou selecionando todas as músicas. E aí eu tenho uma coluna que se repete. Então, vou mandar agrupar por essa coluna que se repete. Lá, group by, e aí o nome da coluna é gênero e degênero. Então, gênero e degênero. Bom, aí filtrou. Então, agora os gêneros não se repetem mais. Vou pegar, em vez de mostrar todas as colunas como a gente fez antes, vou mostrar só o gênero. Então, gênero e degênero.
Então, está mostrando aqui para mim que tem gênero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí, se eu quero contar, vírgula, count, asterisco. E aí vai. Então, no gênero 1 são 7 músicas, no gênero 2 são 5 músicas, no gênero 3 são 7 músicas, no gênero 4, 4 e assim por diante. Se eu não quisesse mostrar o número do gênero, quisesse mostrar o nome do gênero. Então, por exemplo, o gênero 1 é, vamos olhar aqui, axé. Em vez de mostrar mostrar axé. Bom, e aí a gente vai ter o seguinte caso. Estou na tabela música, consultando tabela música, então da tabela música. E eu quero mostrar uma coluna que está em outra tabela, então o nome da tabela gênero, estou buscando dados em duas tabelas. Então, para isso, eu vou ter que colocar aqui, ó. Por exemplo, posso tirar aqui o gênero, não tem problema, só que as duas tabelas têm o campo nome, então tem que falar que eu quero o nome que está na tabela gênero. Vou colocar gênero, ponto, nome. Então, o nome da tabela gênero. E aí, como os dados são em duas tabelas, eu vou falar da tabela. Então, from, da tabela música, vírgula, da tabela gênero. Então, tem que colocar das tabelas que eu estou buscando os dados. Beleza? E aí, um caso que é importante. Quando eu estou buscando dados de mais de uma tabela, eu tenho sempre que fazer essas ligações aqui, ó. Essa ligação, o que que é? Comparar a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra tabela. Então, nesse caso, tem que comparar o ID do gênero com gênero e ID gênero. Então, vou falar assim, where, então onde? Gênero, ID gênero for igual a ID gênero. Certo? Então, a chave primária da tabela gênero é igual à chave estrangeira da tabela música. E aí eu executo, vou ter o mesmo resultado, só que agora, em vez de ter os IDs, vou ter um nome. Então, o axé tem 7 músicas, dance tem 5, eletrônica tem 5, forró tem 4 e assim por diante. Certo? Então, produto cartesiano, a gente chama de produto cartesiano essa operação, quando a gente busca dados em mais de uma tabela. Coloco o nome da tabela, vírgula, o nome da outra tabela, comparo chave primária com chave estrangeira. O resto da consulta permanece igual, certo? Eu vou voltar aqui no modelo mais simples, porque a gente depois vai trabalhar mais produto cartesiano, certo? Então, aqui eram os IDs e a quantidade. Bom, aqui agora a gente tem algumas consultas utilizando a cláusula have. A cláusula have ela é semelhante à cláusula where. Então, para fazer a parte de filtros, ou a parte de mesmo colocar, impor uma restrição na consulta. Só que o having é utilizado para quando os dados eles foram agrupados, diferente do where, que é utilizado para quando os dados não foram agrupados. Então, por exemplo, eu quero aqui apresentar os gêneros que possuem mais de 5 músicas cadastradas, certo? Nessa consulta que a gente fez, a gente viu que, por exemplo, o gênero 1 tem 7 músicas, o gênero 2 tem 5 músicas. Vou até voltar a consulta aqui, ó. Então, essa consulta gerou isso para a gente. O gênero 16 tem 2 músicas cadastradas. Então, eu quero mostrar quais gêneros têm mais de 5 músicas. Então, por exemplo, esse não pode aparecer, esse não pode, esse não pode, esse não pode, e assim por diante. Eu vou mudar aqui o nome dessa coluna, count, para as quantidade. Então, seleciona a contagem das músicas pelo gênero como se fosse quantidade. Então, ele vai renomear aqui para mim como se fosse quantidade. Então, quantidade. Bom, agora o que acontece? Eu não posso pegar e colocar aqui, ó, where quantidade igual a 5, ou maior que 5, certo?
Por quê? Porque essa quantidade, ela agrupou os dados, certo? Ó, é uma soma desses dados aqui que estão agrupados. Se eu tentar com AIR, eu vou ter um erro. Agora, se eu colocar o having é próprio para quando os dados forem agrupados. Então, ele vai pegar e vai mostrar para mim só os gêneros que possuem mais de 5 músicas cadastradas. Mais de 5 músicas cadastradas. Quero ver qual que é o nome do gênero. Aí a gente volta. O gênero, o nome do gênero está na tabela gênero. Então, gênero, ponto nome. Quero buscar os dados na tabela música e na tabela gênero. Coloco o nome das duas tabelas. Where, agora o where é para quando não está agrupado. Então, a quantidade aqui não está agrupada. Mas a chave primária, a chave estrangeira, não. Então, lá, gênero, ponto, ID do gênero, chave primária de gênero e música, ponto, gênero, ID do gênero. Então, chave estrangeira da tabela música, chave primária da tabela gênero. E aí eu posso executar lá, axé, eletrônico e gospel. Então, existe mais músicas desses gêneros do que nos dos outros. Próximo. Apresente quantidades de pessoas agrupadas por idade, desde que existam mais de 5 pessoas no grupo. Bom, e a gente volta àquela consulta que a gente fez anteriormente. Então, select, asterisco, from, pessoa. Estou selecionando todas as pessoas. Vou agrupar elas por idade. Criar grupos por idade. Então, group by idade. Então, tem grupos com 15, com 16, com 17, com 18. Vou mostrar apenas a idade e a quantidade que existe em cada grupo. Então, lá, com idade de 15 tem 17, com idade de 16 tem 16, com idade de 15 tem 15, com idade de 18 tem 12. O que eu quero aqui? Ó? Que desde que existam mais de 5. Então, no caso, vai mostrar todas mesmo. Só que eu não posso usar o where, tenho que usar o having porque os dados estão agrupados. Então, having, eu posso pôr count, asterisco, maior do que 5. Essa opção, não gosto muito dela. Eu prefiro renomear a coluna, por exemplo, essa quantidade. Então, isso daqui eu não vou chamar de count, vou chamar de quantidade. E aí eu comparo, falo que a quantidade tem que ser maior do que 5. Certo? Então, o resultado é o mesmo. Bom, supondo que fosse, em vez de maior que 5, maior que 15. Então, maior que 15 só teria esses dois grupos aqui, ó, 16 e 17. Vamos lá, maior do que 15, 16 e 17. Beleza. Bom, esses dados estão agrupados, tá vendo? Esse eu tenho que usar o having. Se eu fosse usar, por exemplo, where, a idade ela já é um valor fixo dela, então não muda. Eu poderia colocar where idade, por exemplo, igual a 15. Então só vai mostrar as idades para mim de que tem 15. Então vai mostrar 15 e 17. Opa. Onde é a idade? Bom, aí eu tenho que agrupar depois os dados. O where sempre vem antes. Beleza? Então 15 e 17. E aí, voltando só ao código antigo, que é o que realmente estava perguntando, a gente tem isso daqui. Arc 5. Subconsulta. Quando a gente tem subconsulta, é uma consulta que utiliza outra consulta para gerar parte do valor. Então, por exemplo, aqui ó, apresentar as pessoas que estão acima da média de idade das pessoas cadastradas. Para obter a média de idade das pessoas cadastradas, eu vou usar select avg idade from pessoa. Certo? Então, avg é a média de idade das pessoas. Seleciona a média de idade das pessoas. Então, a média de idade é 16 anos.
que eu quero fazer? Apresentar as pessoas que estão acima da média. Eu vou fazer o seguinte, select asterisco from pessoa where idade esteja acima da média. Então, que a idade for maior do que a média das pessoas. Certo? Então, eu tenho uma subconsulta. O que é uma subconsulta? Uma consulta dentro de outra. São duas consultas, dois selects. Então, as pessoas que estão acima da média são essas aqui. A Ana, a Betânia, a Daniel e assim por diante. Apresente o nome e o sexo da pessoa que possui maior idade. Bom, então select nome, vírgula, sexo from pessoa where a idade da pessoa for igual. E aí como que eu sei qual que é a idade máxima da pessoa? Faço outra consulta. Select max idade from pessoa. Seleciono a maior idade das pessoas. Então, e aí eu executo. As pessoas que têm a maior idade são essas. Por que que mostrou mais de um? Porque eu tenho várias pessoas que têm a mesma idade, que são, no caso, a maior idade. Se eu colocar aqui idade, a gente vai ver também a coluna idade da pessoa. Então, todas têm 18 anos. Eu vou dar uma pausa nessa aula e a gente continua em seguida.